tudo bem? Eu sou Rodrigo Batista e eu quero compartilhar com você uma mensagem que eu preguei recentemente agora na nossa igreja local, no nosso culto de domingo, e a gente tratou sobre missão. Aqui eu quero trazer o texto do jovem rico, provavelmente você já deve ter escutado sobre ele, lá em Mateus capítulo 19, eu vou ler com você a partir do verso 21. Verso 21, olha comigo o verso 21, presta bem atenção, ó. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai. Vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Então esse é um ponto muito curioso que eu quero destacar com você. Essa história é uma história que está registrada nos sinóticos. A gente vê também lá em Marcos, capítulo 10, e a gente vê também Lucas, capítulo 18, tratando sobre essa história, mostrando que Jesus ele chama esse jovem, e esse jovem ele não segue o Senhor. Ele não segue o Senhor porque ele tinha algo que o prendia. Mas antes da gente entrar nesta questão do algo que o prendia, eu quero falar para você que no texto aqui, a partir do verso 16 de Mateus, nós começamos a ver que ele era um jovem religioso. Cumpria a lei de Moisés, ele obedecia alguns mandamentos da lei mosaica, mas ele tinha um ídolo. E esse ídolo, no caso dele, era o dinheiro. Ele não quis vender os seus bens, ele não quis dar tudo que ele tinha, porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos bens, ele não quis seguir o Senhor. E a gente vê aqui que por conta própria a gente não pode ser salvo. Olha comigo no início da conversa deles, o verso 16 de Mateus capítulo 19. Presta atenção, fala assim, ó. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então perceba que ele estava tentando colocar expectativa ou no jeito o que ele deveria fazer para ser salvo. O que ele poderia fazer de bom para ser salvo? E, gente, não há nada de bom que nós podemos fazer, nada. A gente não pode ser salvo por conta própria. Os nossos méritos, as nossas bondades não podem nos salvar. E aí Jesus começa a mostrar para esse jovem que, ainda que ele cumpria algumas partes da lei de Moisés, ele falhava em alguma. 613 leis, em alguma você vai falhar. A lei de Moisés vem mostrar para a gente que a gente não consegue ser perfeito. A lei de Moisés vem mostrar pra gente que a gente não consegue cumprir a lei sozinho por conta própria. Nós precisamos de um Salvador, aquele que veio, cumpriu e também é o cumprimento da lei. E ele veio nos mostrar que a gente só consegue na dependência do Espírito Santo, através de uma interação com o Espírito Santo, dependendo de Deus. Então, por conta própria, a gente não pode ser salvo. Pelos nossos méritos, pelas nossas bondades, a gente não pode ser salvo. E Jesus começa a mostrar para ele que ele tinha um ídolo. Lá em Êxodo, por exemplo, fala para a gente não ter ídolos. Ele tinha um ídolo. Nós temos ídolos. Nós temos coisas que nos travam, coisas que nos impedem de seguir o Senhor. E é por isso que é um ponto importante. Quais têm sido os seus ídolos? O que tem te travado? Você tem confiado no quê? No seu dinheiro, nas suas riquezas, nas suas boas obras? Ou você tem sido despertado por esta palavra que nos chacoalha e mostra que nós devemos ser dependentes do Senhor? Que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Resume todos os mandamentos. E este jovem, ele não amava Deus acima de todas as coisas. Ele amava o dinheiro. Ele amava o ídolo dele. E é por isso que ele não seguiu o Senhor. E Jesus, ele tem te convidado através deste vídeo. Siga-me. Siga-me. E eu pergunto para você, o que tem te travado? Qual tem sido o seu ídolo? Abra mão dele. Lance fora isso. Deixe de lado. Esse jovem perdeu a oportunidade de ser um discípulo, um seguidor do Senhor, viver para a glória dele, espalhar o reino de Deus. Agora eu faço um contraste com outro cara, com uma outra pessoa, Mateus, também conhecido como Levi. Quando Jesus passa na coletoria, Jesus o chama e imediatamente Levi abandona tudo. Abandona o dinheiro, abandona o prestígio, abandona o lugar de destaque, abandona o roubo, ele extorquia provavelmente, ele abandona tudo e segue o Senhor. Sabe, esse contraste me chama a atenção. Nós precisamos fazer como Levi, independente do que a gente tem. Se isso tem sido o nosso ídolo, deixe. Abandone. O que tem sido seu ídolo, abandone. Deixe de lado e siga o Senhor, viva a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus é tudo que nós precisamos. Nós precisamos viver a vontade de Deus para a gente ter a verdadeira alegria.
Siga o Senhor tem te chamado através deste vídeo simples. Não faça como esse jovem que tinha um dinheiro como ídolo. Não é problema ter dinheiro, mas o problema é amar ele. O problema é o dinheiro te ter. Qual tem sido o seu ídolo? O que tem dominado a sua vida? Que façamos como Mateus, que abandonou tudo e seguiu o Senhor. E um pouquinho mais para frente, ele faz um banquete na casa dele e ele chama os seus amigos publicanos e pecadores. Jesus estava ali na casa, ele chama Jesus. Sabe, nós precisamos seguir o Senhor e fazer de tudo para que outras pessoas também o conheçam. Porque ele é tudo o que a gente precisa. As nossas leis, os nossos métodos, as nossas liturgias não podem nos salvar. Não podem fazer com que alcancemos a vida eterna. Somente Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o nosso Senhor, priorizar o nosso Senhor. E perceba que eu não estou falando de perfeição. Porque quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, consequentemente, nós estamos sendo progressivamente mudados, transformados, nos tornando pessoas perfeitas, nos tornando como Cristo. Então, entenda essa mensagem. Grava essa mensagem, é uma mensagem que eu compartilhei aqui, até bati aqui, uma mensagem que eu compartilhei aqui com a igreja sobre missões, que sejamos como Mateus, que inclusive escreveu o primeiro livro aqui da Bíblia, do Novo Testamento, é lindo demais, várias instruções, ele escreve direcionado para os judeus, ele queria alcançar a galera dele, ele queria alcançar o povo dele, sabe? Que venhamos fazer como Mateus, abrir a nossa casa, venhamos usar todos os recursos que a gente tem para levar pessoas a seguirem o Senhor. Não faça como o jovem rico, que tinha um ídolo e ficou travado e perdeu a oportunidade de seguir a Jesus por causa do ídolo dele. Abandone o ídolo, abandone o que tem te travado e siga o Senhor. Deus te abençoe.